Fala pessoal, começando mais um Cafeináticos, o podcast do Sun Café, o podcast que quer proporcionar aquilo que um cafezinho pode gerar. Eu sou o Elvio, sou diretor da Sun Café, tô aqui com ele hoje o André, logo ele já vai se apresentar. Vai lá, Sá, pode falar. Sou o Samuel, outro diretor da Sun Café. Eu sou o Gustavo. Nossa, nem esperou terminar. Vai, fala, pode apresentar. Eu sou o Gustavo, sou sócio do Samuel e do Elvio no Sem Café. Olá, Andrezão. Foi mal. Bom, eu sou o André Cavalcante, eu sou coach de performance e eu trabalho com carreira e negócios, né? E também eu trabalho na parte de contratação estratégica de uma empresa de TI em Piracicaba, que é a Lanevo, né? E estamos aí para bater um papo. Legal. Show. Ô André, fala pra gente que eu sei que você teve uma mudança de carreira, né? Tive. Eu queria que você falasse um pouco do seu background e o que te transformou a mudar de carreira, né? Tá. Bom, eu sempre tive o dom de desenhar, né? Eu puxei isso do meu pai. Você vê que o dom tá em tudo. Cara, meu pai, ele sempre desenhou muito bem. E eu e minha irmã, a gente puxou essa parte mais artística dele. Minha irmã hoje é artista plástica, né? E eu desenhava bem. Eu era o cara que desenhava caricatura na escola. Aí fui fazer curso de desenho de super-heróis. Sempre curti desenhar e sempre gostei muito de carro. E fui estudar e me formei em design de produtos. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar na área de design automobilístico, né? Foi quase que natural esse movimento, né? E fiquei alguns anos trabalhando nessa área. Eu trabalhava para um escritório era um escritório de engenharia, e o meu papel era receber o design das montadoras, que era algo que não era possível você usar no dia a dia, né? Um porta-luvas no formato que eles desenhavam não era possível. Não era funcional. Não era funcional. Entendi. Você tinha que deixar bonito e funcional. Esse era o seu papel? Era isso? Eu tinha que dar funcionalidade, só que com a visão da engenharia. Nossa, entendi. Entendeu? Então os caras faziam lá um porta-luvas curvado e ele nunca ia abrir, nunca ia fazer um movimento que era possível abrir ou guardar alguma coisa ali dentro. Então eu participei de vários projetos de carros que estão hoje na rua, alguns até já saíram de linha. Dá um exemplo aí. Agile, o Onix antes dessa remodelação, o painel todo do Fox, do penúltimo Fox, né, da primeira remodelação que ele teve. Isso quantos anos antes do carro sair você tinha acesso a isso? Cara, os projetos começam até 3 anos antes. Que legal. E tem algumas coisas que saem muito rápido também. Antecipa isso. Tem coisa assim que sai em 6 meses, está pronto e o carro já está vendendo. Então eu via muita coisa que ia sair e participava disso. Então foi... É legal ver quando ele tá no mercado, né? É muito legal, porque você vê as pessoas usando aquilo. Putz, que eu vi aquele dia do Todd lá, que eu lembro que eu comentei. Nossa, eu lembro, aquilo foi emocionante, né? Puta, velho. Você até chorou. Minha mãe nunca sabia que eu fazia, né? Até que um dia ela viu o produto no mercado. O que você fazia, mano? O que você faz lá? Esse desenho muito louco. Legal. Sua mãe achava que você era bandido. Aí, putz, velho, daí eu tava no mercado com ela, daí eu vi um produto que a gente tinha desenhado. Putz, foi animal. Aí eu mostrei pra ela, porque ela viu eu desenhando, né? Eu criando o produto. Entendi. Então, né, ela você entendeu. levou em casa de madrugada, né? Daí ela ficou lá junto comigo falar vendo. Pro pessoal que é a Dontec, né? Senão o pessoal... Isso. Como é que tem a ver com café? Que faz copo, né? E era um promocional pra Todd, né? Então, aí foi show de bola. É muito legal. Eu tive um aluno, quando eu dava aula, que ele o filho dele tava trabalhando também dentro da Jeep. E eu lembro, e ficou gravado isso na minha cabeça. Ele falou assim, vai ser um carro da Jeep que vai bater o EcoSport. O Rafa tá lá dentro e falou pra mim, o filho dele chamava Rafael, o Rafa tá lá dentro e falou pra mim que vai vir um carro da Jeep pra arrebentar, e é concorrente do EcoSport. Renegade. Nossa, cara, eu falei, olha, ele falou isso pra mim lá em, sei lá, 2011, 2010, não lembro. Então, muito tem projetos legal. que começam muito antes
E algumas coisas são bem em cima, assim. Por exemplo, aquele último Vectra que teve, foi um carro que foi projetado em 7 meses, inteiro. Porra. É O muito, Vectra era da hora, hein? é muito rápido. Nossa, o GT, né? Teve o GT, mas é o sedã também, que veio antes, né? Eu lembro que você queria ter um. né? Quase Cara, comprei aquela bomba lá. Eu tinha. Uma bomba, né? GTX. Nossa! Era o GT do seu, então. Era o GTX, o meu. Ele era mais topzera. Eu queria esse. Tinha roda 17, original, né? Pô, Na era incrível época. o carro, velho. Não era bomba, não. Era muito bom o carro. Ah, é bomba na hora de pagar, né? Bom, e isso me colocou em contato com multinacionais, com grandes empresas. Então eu trabalhava alocado nas empresas. Então eu fiquei envolvido com a Volkswagen, com a GM, depois eu fiquei um tempo dentro da PSA, que é Peugeot Citroën, também participei de projeto do Aircross, eu fiquei envolvido nesse projeto. Então eu tinha acesso a isso, né, as áreas da empresa, e isso foi muito legal, e eu vi muita coisa acontecer ali dentro. E entender o que eu queria para minha vida também, né? Estar dentro do mercado corporativo ou não. E eu senti que não era aquilo que eu queria fazer, né? Eu gostava muito de carro, gostava muito de design, de projetar, de desenhar, mas a função operacional que eu vivia não era o que eu realmente queria fazer, né? Isso deu para perceber que eu ia ser um operador de CAD, não estava trabalhando na parte criativa do negócio. Então eu decidi sair. Paralelo com isso, eu fui um dos fundadores de um clube de carro. Então a gente fazia encontros e eventos automotivos também, da galera que gosta de mexer com carro. E aí o Danilão tava junto. Isso. Pô, Isso que daí da fazia hora. parte da chamada Dub Sport. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso render, né, monetizar com isso. E a gente E era carro mexido? O que que era? a galera gostava de mexer Tunar. com o carro. De mexer, rebaixar, mexer no motor. Pôr luzinha embaixo. Tinha também uma galera que fazia isso. E ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar com produção de vídeo. Que a gente estava começando a fazer algumas coisas para o YouTube. Então também em parceria com um amigo meu, Flávio, que ele trabalha com cinema, tem formação, background de cinema. A gente começou a fazer alguns vídeos, produzir vídeo para piloto de corrida. E eu falei, eu vou dar uma guinada para essa área. Só que não deu muito tempo de vingar o negócio. Eu precisei voltar para o interior. Eu morava em São Paulo nessa época. E daí eu fiquei meio assim, o que eu vou fazer? Acho que eu vou abrir um estúdio de design de produtos para mim. Eu comecei a fazer alguns projetos, pegar alguns freelas, até que um cara de Limeira, que tinha um designer de interiores, ele tinha uma fábrica de móveis, ele me chamou para trabalhar internamente, projetar os móveis da fábrica dele. E aí fui para lá e fiquei por 2 anos lá. Só que aconteceram algumas coisas, eu falei, não é aqui que eu vou continuar. E daí foi quando eu voltei para Piracicaba e fui trabalhar na empresa da minha família, que é um escritório de engenharia que trabalha na área de usina de açúcar e álcool. Fiquei trabalhando no administrativo, só que aquilo não me realizava em nada, né? Meu pai falava isso pra mim, que ele sempre falava, você tem que ir atrás daquilo que você gosta, né? E naquela época eu falava, não, acho que eu vou colocar energia nisso aqui, porque de alguma forma isso aqui também é meu, né? Eu pensava isso, mas isso era só uma coisa racional, não era o que me movia. Então eu sentia que faltava alguma coisa, eu sentia que eu tinha conhecimento, que eu tinha experiência por ter passado em vários lugares, mas eu não conseguia colocar aquilo de uma maneira que me preenchesse. E aí eu resolvi, eu estava lendo muita coisa, eu resolvi reunir alguns amigos que eram empreendedores e a gente começou a fazer reuniões para trocar ideia, né, sobre negócios. E eu não tinha um negócio, né, eu tinha uma função dentro do negócio da minha família. Cara, e aí eu percebi que quando eu dividi as minhas experiências com eles, coisas que eu tinha visto nas empresas que eu tinha passado, aquilo funcionava para eles. E eu também
vinha lendo, estudando, procurando alguma coisa que falei, cara, é isso que eu vou fazer da vida. Eu não achava que eu ia fazer da vida. E eu falava, eu li tal coisa em tal livro, experimenta isso, né? Você já tentou isso aqui? Ia dando exemplo, a gente ia trocando ideia, até que e eles vinham e me agradeciam, falaram, cara, eu apliquei aquilo que você falou, muito legal, até que eu cheguei no livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, e ali foi que eu entendi o que era o coaching, né? Que era um método estruturado que ajudava as pessoas a alcançar o que elas quisessem, independente da área. Elas tinham que ser experientes no que elas fizessem e eu tinha que saber tocar o método. Eu não precisava ter a experiência no negócio delas, na carreira delas. E caiu a ficha pra mim que eu já estava fazendo aquilo de alguma maneira, né? Falei, cara, é isso. Essa coisa de me conectar com as pessoas, de conduzir elas a alcançar o que elas querem, é isso que eu vou fazer. Eu tive certeza que era isso que eu tinha nascido para fazer. E no dia seguinte eu me matriculei na formação. Cara, e foi um movimento natural, realmente natural na minha vida. Porque depois que eu me matriculei, esses amigos, todos eles falaram assim, cara, eu vou ser seu cliente, eu quero passar por isso. Na formação você é orientado a ter 4 clientes iniciais para você experimentar o método, para ganhar experiência. De cara, eu consegui 11 clientes. Então foi um negócio assim surreal. E foi dando muito certo para mim aquilo. E aqui eu tô há quase 7 anos fazendo isso. Pô, cara, que legal. Ô André, assim, faz um tempo já, faz cerca dos últimos anos, né? Infelizmente, virou uma banalização. Uhum. Né? E questão de chacota, né? Essa coisa de coach e tal. Sim. O que você acha sobre isso? Eu acho natural. Porque natural É natural isso. é darwinismo. Também. Vai ficar quem é bom. O efeito é esse, né? O efeito é de darwinismo, mas é natural você ter uma profissão que a barreira de entrada é baixíssima. Você se matricula, você se torna coach. Você pode anunciar, eu sou coach agora. Mas vai sobrar quem é bom, quem aguenta o mercado. Você tem que ter muita responsabilidade, porque você está lidando com todo tipo de pessoa. Você está molhando o pé ali em doenças emocionais, por exemplo. E se você não tiver responsabilidade... Você cai num trampo de psicólogo. Isso, você entra na área de um psiquiatra. Meu. E como é que você vai pegar um negócio desse se você não souber? Você vai atrás só do dinheiro, por exemplo? Você tem que ter responsabilidade com o que você está mexendo. Tem que saber a hora Você de falar consegue assim, ó, fazer essa diferenciação nos clientes? Consigo. Quando a pessoa está precisando de, por Você exemplo, deve Sim. indicar, né? Sim, indicar, rejeitar um cliente porque você fala, isso aqui não é pra mim. Essa pessoa, ela Eu tem lembro uma vez você falou pra mim que rejeitou um cara. vários. Eu lembro, você me contou. Eu não lembro quem era. Você fala assim, ó, lógico que não cara, vou citar. procura um profissional psiquiatra, Sim. psicólogo, porque é o que você precisa. Não... Sim, ou falou, eu acho que não é o momento de você fazer coaching. você tem que resolver outra área. Falou, se a pessoa não está aberta nem a ouvir isso, então fala, não é o momento de você fazer coaching. Né? Volta daqui um tempo que a gente volta a conversar. Aí eu tenho que rejeitar o cliente. Mas sobre a banalização, isso é um efeito de haters da internet. A banalização no Brasil, ela começou depois que teve um patrocínio de uma escola de coaching. Ela patrocinou uma novela. E teve uma personagem que ela era uma advogada e ela conduziu uma ferramenta. Ah, você tem essa linha do tempo? Tenho. Porra, que da hora. Eu não sabia que teve uma linha do tempo da banalização. O da Rinode foi por causa do vídeo lá do cara, né? Do Jonathan. O Jonathan Emmer? Do negócio lá de testemunha de Olha o Luizão lá. O Luizão já entrou nessa igreja aí. Cara. Tava analisando antes. Já. Porque marketing multinível, ele sempre sofreu com isso, né? Mas... E nem CrossFit agora, né? o CrossFit também já tá... Então já tá dando uma brincada. Hoje tá foda. É difícil, pessoal. Mas voltando, cara, teve esse patrocínio dessa escola de coaching, patrocinou uma novela,
pegou uma personagem que ela fazia o papel de uma advogada e ela conduziu uma hipnose na cliente para ajudar ela a lembrar de um evento que ela tinha passado, traumático. E a pessoa encontrou lá a causa do problema dela, falou e ajudou a resolver o caso e perguntou: como que você conseguiu fazer isso? Aí a menina falou: é porque eu fiz uma formação em coaching na escola tal, e eu aprendi a ferramenta tal. Fez maior propaganda. Jabá. Fez um jabá. O que aconteceu? Todos os terapeutas de todas as áreas, psicólogos, que já estavam incomodados porque os coaches saíam mais rápido formados e o ticket médio muito mais alto do que dos psicólogos. Ah, tava alto. Então eles já estavam incomodados porque eles gastavam muito dinheiro para se formar e aí entravam no mercado onde tem muitos profissionais e cobravam muito barato. E já estavam incomodados com isso. Foi a oportunidade de pegar tudo que tem de errado, como toda profissão, e evidenciar. E aí vieram os memes. O Murilo Coach. Teve o Murilo Coach. Teve... Ele parecia ele faz um Power Ranger, assim, né? Eu vou fazer acontecer o que nem ninguém espera. Para, você é rico, você é rico. Então, e isso é um movimento natural, assim como tem zoeira de advogado, né? Não tem gente que fala assim, nossa, advogado ou raça. O doutor. Doutor, contador é o mal necessário. Então, cara, é natural isso. É natural. Quem é bom, permanece, né? Às vezes caem uns caras bons também, mas você tem, além de ser coach, você tem que ser empreendedor, você tem que saber vender, tem que estar ligado no negócio, né? Mas o que você falou dos caras bons, às vezes é aquilo, ele não tinha um limite, tipo, queria o dinheiro. Às vezes ele era bom, mas caiu porque o cara precisava de um outro profissional, ele mesmo assim queria absorver esse cara. Então ele não era tão bom assim. Mas... Não, é que... ser bom assim... O cara era famoso, você tá falando. Não famoso. Não, eu tô falando... Vamos dizer assim, um cara que... Um cara comum, um profissional comum, assim, e não teve a responsabilidade de saber quando pegar o cliente ou não. Ah, entendi. Então, é uma linha tênue, né? Como toda profissão. Então, é uma situação que acontece que, se eu olhar para isso, por exemplo, eu vou gastar tempo e energia olhando, tipo, eu vou lidar com uma objeção. Não, o cliente que chega até mim, ele chega já sabendo o que eu faço, tenho resultados, tenho os meus clientes, então o foco é trabalhar com quem está afim, com quem está disposto a se desenvolver, porque, cara... Nego que não quer também não adianta, né, meu? Exatamente, cara, e é ciência, né? Não tem mágica, teve muita mistura de coaching com outras coisas, antes mesmo de... Agora subir picos e vales, né? Coach quântico. Então, cara... Você viu a polêmica que tá rolando? Não tô acompanhando. Não vamos pôr polêmica aqui pra gerar corte. Não, mas teve um coach famoso, esse da internet, muito famoso, inclusive. Ele subiu o Pico dos Marins, que é um lugar de São Paulo. É estado de São Paulo ainda, né? Acho que é. Se eu não me engano, é estado de São Paulo ainda. Só que é um pico alto pra caramba, de altitude. E ele foi num dia... Uma época de chuvas. Uma época de chuvas, que não é recomendado ir. Normalmente é recomendado ir em outras épocas. Ele foi com cerca de 30 pessoas. E ele teve que ser resgatado lá. E ele não queria ser resgatado. Ele falava que isso aí tava na cabeça dos outros, que o vento a mais de 100 km por hora era da coisa cabeça. Da cabeça. Coisa da cabeça dos caras. Você tá com frio, é psicológico. Imagina você tá numa praia. E aí, meu, a galera, bombeiro falando, um monte de coisa, e aí caiu também. Aí vira zoeira, né, meu? Ixi. Aí vira zoeira. Aí então é fogo, né? Então, responsabilidade, né? Não. Caramba. Sabia disso aí, não. E assim, e aí quem tá esperando por esse tipo de coisa é o prato cheio, né? Prato feito. Mas também tem muito, tipo, cara que chega com você, possível cliente, que pensa que é mágica. Pensa que você vai... Ou não? Não, então, na vida...
eu tenho um filtro, né? É. Um dos conceitos básicos para a pessoa fazer coaching é autorresponsabilidade. Uhum. Ela saber que ela é responsável pelo resultado dela. Então, se o cara chega e fala assim, você vai resolver o meu problema, não. Não sou eu que resolvo o problema. Né? Eu ajudo você a enxergar o caminho. Né? Eu vou conduzir você com as ferramentas certas, com as perguntas certas, para você chegar mais rápido da maneira certa onde você quer chegar. Agora, se você vai me contratar acreditando que eu vou resolver o seu problema ou eu vou fazer para você, não. E tem gente que pega isso. Né? Também vem essa responsabilidade. Ensina a pescar, né? O cara que se vira depois. Dá o estímulo pra pescar, né? Exatamente. Bacana. Show de bola. Cutuca a pessoa. É que nem no Startup Weekend lá, os caras passando. Perguntando lá. O Startup Weekend eu tenho os monitor, não sei, não lembro como é que fala. Que os caras... Era monitor, né? Sei que aquilo lá me deixou nervoso. Por quê? Quase que eu fui fazer coach. Os caras deixaram o sonho do Gua A deriva. Mais um dos meus sonhos. Mas você fez coaching. Eu né? fiz. Você fez. E como é que foi a sua experiência? Foi ótimo. Não, eu sem brincadeira, foi assim, mudou minha vida mesmo, realmente. Mudei bastante coisa que eu enxerguei, né? E foi onde eu consegui criar algumas coisas que hoje eu tenho noção, que tudo depende de mim mesmo, que é o que você falou da autorresponsabilidade, né? E no meio tempo disso tudo, né, dessas coisas que eu fiz, foi aonde eu tomei consciência do que eu queria, foi da onde eu tomei consciência de quem sou eu. Um deles também fez a questão comportamental, né, que é o DISC lá. Avaliação comportamental. Eu queria que falasse mais disso também, porque daí você vai envolver o que você faz hoje lá na Lanlevo. Uhum. E aí você vai tomando consciência, né, autodesenvolvimento, né, de você mesmo. E aí você vai criando o que você quer, cara, né? E a disciplina, você segue com disciplina com aquilo que você quer. Sabe que tem desafios, muita água passa embaixo da ponte, mas você sabe que você é aquilo e que você quer aquilo. Então, pra mim foi isso. E você usou também pra fazer sua transição de carreira? Não, já queria. Foi só um estalo pra vida pessoal e também profissional. Uhum. No caso, num que eu fiz na pandemia, inclusive, não era muito de coach, mas era uma questão mais de descobrir, né? Conhecimento. De autodesenvolvimento mesmo. Descobrir o talento, né? Uhum. E, cara, nessas perguntas de dinâmica, né, fui soltando assim e tal, e era online, cara. Eu lembro que eu fiz num sábado à tarde, não tinha nada pra fazer, fiz isso. Aí eu... que você é bom? Que todo mundo falava que você é bom quando você era criança? O que você fazia que ninguém fazia? Que você tinha uma facilidade absurda que ninguém tinha e tal. Aí aquilo foi me dando consciência. Uhum. Que foi você fez o post lá, é até engraçado que falar. Mas eu cheguei na seguinte conclusão, porque eu andei com 9 meses, minha mãe fala. Eu andei de bike sem rodinha com 1 ano e meio. Eu sempre fui muito rápido pra esporte. Teve um acampamento de férias que a gente foi, que eu recebi um troféu de melhor esportista. Tipo, isso com 10 anos, sei lá, 10 de melhor campanha. O Samuel era o mais simpaticão lá, ganhou de melhor campante uma vez. E eu ganhei de melhor. Eu ganhei de melhor esportista. Eu jogava futebol, jogava as coisas. E eu, assim, nunca. Não é que eu era o melhor, mas eu tava lá no meio, né? E, cara, eu falei, puta, eu sou atleta, cara. Eu tenho a facilidade de ser atleta. Na verdade, isso pra mim é minha natureza, né? Então daí veio a frase, eu sou atleta da minha vida. Que é ser atleta envolve você ter performance, você ter disciplina para a área da família, para a área da saúde, para a área dos negócios, gerando resultado para minhas empresas. Então, isso me deixou assim, foi da pandemia para cá que falei, isso é o rumo da minha vida. Então eu procuro performar
na família, lá em casa, com a minha esposa e com meus filhos agora, que tá chegando mais uma. E na saúde, né? Então eu fiquei mais disciplinado também na saúde, foi onde eu tô treinando mais, parecendo um atleta mesmo. Às vezes eu treino 2 vezes por dia. E nos negócios, né? Tô buscando sempre crescer os negócios. Cara, isso que você tá falando é muito legal, porque eu não sei se foi coincidência, se foi a trend do dia, de ontem, mas eu vi uns 3 posts diferentes de pessoas repostando, falando sobre o é só querer tóxico, né? Condenando a possibilidade de você conseguir cuidar de todas as áreas da sua vida. E, cara, eu entrei numa conversa com uma pessoa dizendo assim, e eu vejo isso todos os dias. Porque você vai dar foco em algumas coisas que você quer, que são seus objetivos. Só que, por exemplo, quando você coloca disciplina na sua vida, se você abrisse a cabeça e pudesse ver lá o cérebro, ele fala disciplina. Sua vida vai funcionar daquela maneira, daquela direção. Você não vai mais aceitar desorganização. De uma maneira natural, as outras áreas, as outras coisas começam a fluir naquela direção. Então, você vai ler, você vai cuidar do seu corpo, você vai se alimentar melhor, você vai querer se relacionar melhor com as pessoas que são importantes para você. E isso vai acabar virando algo natural e não uma cobrança, né? Pra mim é natural. É natural. E outro dia o Luizão mesmo tava falando, Elvio, vai... O que você faz? Como você consegue fazer essas coisas? Eu falei, cara, não sei. Pô, pra mim é uma... Eu que você viu hoje, tô nem aí. O Trevisan tava lá na empresa e falou, vou treinar. É meu horário, velho. É minha vida. Entendeu? Então eu faço o que eu quero, velho. A agenda é minha. Alguém faz minha agenda? Não, quem faz sou eu. Então eu faço minha agenda do jeito que eu quiser. Sim. Eu vou escutar esse podcast. Corta e manda pra ele. Manda pra ele, né? Não, mas eu queria que você falasse um pouco mais do DISC, né? Que é muito interessante essa ferramenta. Depois também, quem puder fazer, eu indico. Que faça esse teste e se leia, né? Porque você recebe praticamente um dossiê de 50 páginas. 50 páginas de você, do que você tem de muito bom, que você talvez tenha que ter uns limites, porque às vezes envolve isso. Né? E você sabe qual que é o meu DISC, Seu que é perfil. o dominante e influente. Influente e dominante. E sou nada SC. Quem é a Bárbara, que engraçado isso, né? A gente é um casal que se soma. São completos opostos. É. Bom, isso se chama Assessment, que é uma ferramenta que você faz uma avaliação comportamental de si mesmo. Isso é usado em muitas empresas, mas isso é uma mega ferramenta de autoconhecimento. E isso é uma das bases para você entender. Primeiro eu sei quem eu sou, aí eu vou entender para onde eu vou e como eu vou. Imagina um videogame. Você vai ter uma fase lá que Nossa, eu gosto. é a fase de água. Você vai ter que nadar. Nossa, eu jogo muito. Você vai escolher o personagem mais adequado para nadar, né? Você não vai pegar o cara que voa. Você vai pegar o que nada. Vai pegar o Sonic. Aquaman. Você vai pegar o Aquaman, né? Eu não tenho que explicar porque o Samuel... É isso. Então, a ideia é essa. Você saber exatamente quais são as suas habilidades naturais para você saber como é que você vai usar isso. E essa ferramenta, né, ela usa algumas metodologias. A principal delas é a metodologia DISC, que ela é criada, coincidentemente, a gente falando de heróis, pelo cara que criou a Mulher Maravilha. Porra. E... Eu acho que eu não lembro. Eu lembro de alguma coisa assim. É um cara famoso, né? o William Marston, Não, ele chama. Não, Cara, Stan Lee não William criou, Marston... não é. Tudo é o Stan Lee agora. Não, Stan Lee É da Marvel, o cara. Eles são É DC, concorrentes. É. São inimigos, né? Assim, se assistir filme da Mulher Maravilha, você vê o nome dele lá, William Moulton Marston. Ele tava, na época que ele estava desenvolvendo o polígrafo, o detector de mentiras, ele foi contratado pelo exército americano, que eles queriam entender por que eles treinavam, por que eles treinavam todas as pessoas da mesma forma, mas eles reagiam de maneira diferente. Alguns tinham mais coragem, outros não, outros ficavam pensando antes de agir, outros eram extremamente detalhistas na hora de limpar ou montar as armas, outros
Nem aí pra arma. É, se bobear, largava a peça pra fora, né? Eu. É, Certeza, Cara. deixar uma molinha aqui do revólver pra sem fora. gatilho, né? É tirar o revólver desmontado. E ele... Então ele entendeu que o ser humano tem 4 comportamentos... 4 padrões de comportamento, que são dominância, influência, estabilidade e conformidade, que são as letras, as siglas, isso formam a metodologia DISC. E ele percebeu que isso pode ser medido em cada uma das pessoas, em diversos níveis, e assim você consegue definir padrões de comportamento. E aí surgiu a ferramenta DISC. Então a pessoa ela é avaliada, e ela entende como ela funciona, como que ela reage à informação quando chega até ela. E ela entende também o quanto que ela se modificou ao longo da vida dela, de acordo com o ambiente que ela vive, com a situação financeira, com as emoções dela, Se adapta. né? O quanto que ela está modificada do natural dela. Então é essa ferramenta que eu aplico nos clientes para eles terem o autoconhecimento. O que você é, André? Eu sou um estável, influente, conforme. Nossa, é meio raro, então, aqueles coisas raras. Tem, Que são ele- três... ele se enquadra num dos perfis raros, que são 3 perfis. Três perfis raros. Então tem o perfil da estabilidade, que é um perfil mais planejador, que pensa antes de agir, às vezes até pensa demais. Tem um lado que é o influente, que gosta da comunicação, de socializar, de estar com pessoas, de ter energia. E tenho também o conforme, que é mais voltado a dados, a informações, ao perfeccionismo. E eu não tenho o fator dominância, que é a parte do enérgico, que daqui que eu faço, quero pra ontem. Esse Dente se identificou, né? O que vocês acham que vocês são? Eu? É. Eu fiz isso uma vez. Mas você fez aquela vez É com do pouca tubarão. página, Um né? pouquinho. Aquele lá é Umas mais 15 raso. perguntinhas. Eu não sou qual que é o outro lá que você falou? Tem o dominante, O o influente, o estável e o conforme. Conforme eu não sou. Não. Não. Dados, essas coisas. Você não é detalhista? Não. Não? Você nem enxerga direito. Não. Eu acho que eu sou influente e o outro. O S. O S. Influente estável. E o C não? Eu acho que eu sou mesmo que eu saio, eu acho, cara. Não. Você não é detalhista também. É muita coisa. Pra Muita algumas gambiarra. coisas, É, muita- não. Mas a gambiarra é detalhada. Gambiarra que funciona. Gambiarra que funciona. Cara, e é legal, porque Você acha que legal. pra fazer uma gambiarra você não pensa nos detalhes, cara? depende da gambiarra, né? Porra, velho. É o que mais Às eu vezes você só pega um silver tape e resolve, né? Fio terra. MacGyver. Segurou, tá bom. Cara, e assim, e é muito legal, porque você tem uma visão de si mesmo, de quanto você se modificou, e depois as outras pessoas elas respondem sobre você. Então você entende como as pessoas estão te enxergando. Tem algo na internet pro pessoal que tá em casa fazer? Cara, você indica? Não, mas precisa ser aplicado. Pra pessoa ler um conteúdo, alguma Tem. coisa, um Não, tem, você artigo. vai procurar a metodologia DISC, você encontra. Os principais RHs, cara, utilizam ela, porque ela é a mais profunda. Sim. Tem as outras metodologias, eu não conheço muito a fundo. Existem metodologias muito boas também, Tem várias ótimas. várias também. Essa Mas a que- DISC, eu, pelo menos quando eu li, ela é bem profunda. Ela quase não erra, Eu velho. fiz a Roda Assim- da Viva. A Roda da Vida também é uma, não é? Não, É a não, minha- nada a ver. A Roda da Vida? Acho que tem, não Não, tem? a roda Não. da Você dá as vida. notas lá? Não, isso aí é pra você avaliar como É. é que tá a sua vida. Isso, como você Não tá é o seu hoje. onde você é. Isso, não é seu. Não, mas eu digo assim, é uma ferramenta que o coach usa com Sim, as pessoas. mas né? ela não tá relacionada a. Não tá Sua relacionada. roda. A minha Kika, eu acho, sei lá. Não é que nem a do Minha era uma Kiko, né? estrela, né? Quadrado. Uma estrela. É uma outra ferramenta. Tá? Você olha como tá a sua vida hoje, olha pros pilares da sua vida e você dá notas pra isso, pra você entender como é que você tá. Aí você decide o que você quer fazer com isso.
O DISC passa não é reto, isso. Corta isso aí. O DISC é a maneira como você reage à informação. Entendi. Tipo, agora, você está fazendo piada aqui no meio da nossa conversa. Isso está relacionado ao seu perfil comportamental. Se eu falar algo pra você, a maneira como isso vai reverberar, se você vai ficar pensando nisso na sua casa depois, tá relacionado ao seu perfil comportamental. Ou se você também não tá nem aí, tá relacionado ao seu perfil comportamental. Entendi. Entendeu? É legal pra caramba. É. Nossa, ajudou. E assim, quando eu fiz com a Bárbara, ajudou muito também a gente como casal. Também indico, viu, gente? Quem puder fazer junto também em casal é bem interessante. É muito legal. Porque daí envolve você conhecer também, né? E saber se que nem tiver dois dominantes na mesma casa ou na mesma empresa. Puta, vira uma treta. Não, um tem que ceder uma hora, né? Porque os dois são muito dominantes, então tem que ceder. É o que perder no braço, né? É. Não, mas é um exemplo, né? É um exemplo. É, exatamente. Então você mapear as pessoas, e isso para as empresas é sensacional, porque às vezes o cara ele é da linha de produção, ele se destaca na linha de produção, aí põe ele na venda. O cara fala, ou coloca o cara como líder. Só que o cara não tem perfil para liderar aquele tipo de operação. Aí de repente esse cara é mandado embora. Mas ele era um mega talento para operação, mas não para liderar. Não naquela situação. E por que isso acontece? Por erro da empresa. E para contratar também. A maioria das empresas contrata errado porque não faz a avaliação antes. Então vai no fim e fala, putz, esse cara aí ia dar muito certo. Tô sentindo que esse cara... É o que mais tem. É o que mais acontece. É o que mais acontece. E também a falta de autoconhecimento da pessoa que aplica para uma vaga, às vezes ela entra falando, é ali, é isso que eu vou fazer da minha vida. E o cara também nem é aquilo. Não é aquilo. Aí o cara fica pingando de empresa em empresa ou seguindo aquela fórmula que foi dita, que vai por ali, procura uma grande empresa, faz isso, tem uma carreira desse jeito. Concurso. Tem tantos concursados tristes, né? Que deve ter. Que às vezes prestou concurso, foi lá, passou, tá trampando, mas nem é aquilo que ele quer, né? Que preenche a vida dele. Sim. Isso é o que mais tem. Então, isso também é uma das coisas que eu faço na Lanevo, que é formar o time, né? Ajudar a contratar, ajudar a colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, quando a gente está avaliando o candidato, geralmente, né, 99% dos currículos eles vêm técnico. Qual que é a experiência técnica da pessoa? Por onde passou, o que ela sabe, quais são as formações, quais são os cursos extras, que ferramenta ele sabe usar. Legal. Só que você não sabe se o cara tem caráter, adaptabilidade, se o cara tem liderança, qual que é o perfil comportamental dele. Tipo, ele não buscou um assessment. Sociabilidade. Trabalho em equipe, né? Você não sabe nada disso. Audácia, coragem, você não sabe nada disso. Então a empresa que avalia isso, ela consegue antecipar como que esse cara ele vai se enquadrar no time. Ela fala, será que eu vou colocar um cara que tem perfil influente no meio dos programadores? Será que eu vou colocar um cara muito estável numa equipe de vendas agressiva? O que vai acontecer? Aí o cara vai pensar antes de ir, vai perder tempo. Então, se você consegue antecipar isso, você reduz erros. Para vocês terem uma ideia, o índice de turnover das empresas ele é de mais ou menos 25%. A média geral de qualquer segmento. A média geral, sim. O Instituto Gallup fez uma pesquisa no mundo inteiro e viu que a média mundial é essa, de 25% de turnover. Então, se você contratar 100 pessoas... 25 vão vazar. 25 vão sair. Desses 25, 80% é erro da empresa. Sim. É muito alto. É erro da empresa. E o que é esse erro da empresa? Ou na hora de contratar, ou de não saber posicionar o cara, porque fala, esse aqui não vai dar certo com esse líder. Porque tem muito problema com liderança. Fala, esse cara aqui, ele não vai aceitar a ordem. Esse cara aqui é lento demais. Então é muito alto, é um prejuízo muito grande. Né? Então se as empresas puderem investir, que mais tem empresa que nem faz ideia, não sabe que existe técnica para contratar.
É que existe todo um conhecimento para você contratar corretamente. Então, se o empreendedor entender que pode fazer isso, que ele vai economizar dinheiro, ao invés de achar que isso é um gasto, ele vai economizar dinheiro contratando certo. Cara, se tem mais gente feliz, gente mais produtiva, se você colocar na ponta do lápis o quanto você economiza, tirando da cabeça aquela ideia de que os 3 meses de experiência, se não der certo são os 3 meses, cara, um funcionário que ganha R$1.800, se você for colocar na ponta do lápis, você fala, deu 3 meses da experiência, não deu certo, você queima mais de R$10 mil. O que você faria com R$10 mil? Você poderia investir em outras áreas. Agora, se você contratasse certo, né? Nossa, cara, é verdade isso, né? E o perfil, as empresas que passam, ou vocês montam também o perfil para aquela pessoa que é mais adequada para aquela função dentro da empresa? Tipo, tem um setor lá que tá precisando de um líder, mas, pô, esse líder aí eu preciso do quê de qualidade? Vocês que montam essas qualidades para procurar no mercado essas pessoas ou a empresa entrega? Isso se chama arquitetura de cargos ou engenharia de cargos. Então existem Vai ter ferramentas. briga entre engenheiro e arquiteto quem agora. que é? Quem que fez os cargos agora, hein? Ixi, a treta de engenheiro e arquiteto. Que o arquiteto deixa o cargo mais bonito. Tipo administrador de grupo de WhatsApp. Né? O cara põe no currículo, né? 3 grupos administradores. Bom, essa arquitetura de cargos, então existe uma ferramenta que é associada à avaliação comportamental. Você clica lá, é tipo um cardápio, você clica lá tudo que você quer, você monta o cara ideal, coloca lá, então você coloca todas as características que você espera do cara, perfil comportamental, e depois você passa um filtro. Você pega todo mundo que já foi avaliado no seu banco de dados e filtra, cruza com essas informações e você vê quantos por cento esse cara se enquadra no cargo. Caramba, que E aí- interessante. Mas nunca dá 100%, né? Não, Não. de 70% para cima Já é um cara é muito indicado, bom pra vaga. indicado a contratar. Porque daí tem adaptabilidade, que ele pode ficar Isso. 100, talvez. Exatamente. Chegar perto de 100. E isso não vai evitar que você ligue nas empresas que o cara trabalhou e pergunte, né? Como que era? É que muita gente não faz isso também. Né? Pegar pedir carta de indicação, Acidente criminal. antecedente criminal também. Então, Lembra aquela vez? É. Teve uma vez que a gente gostou de um cara, só que não tinha RG, E ele tinha 4 anos de um gap lá que... que ele tava Sumiu. sumido. Ele trabalhou a última vez em 2016. Aí, Onde gente, cadê estava? seu RG e tal pra gente... Né? Aí... por onde andou? Pô, ele foi gente boa e tal. Aí ele, não, mas eu quero trabalhar, não sei o quê. Não, mas cadê seu RG? Não dá pra registrar assim seu RG, né? Aí eu sei que eu falei, esse cara... Certeza. Tava eu não sei, guardado. não tive, não tive acesso ao número do RG dele. Mas com certeza, provavelmente tava guardado aí. Ficou maturando, né? Então é muito importante, cara, saber contratar. E pra quem tá começando um negócio, cara, aprende logo. Não espera a empresa ficar grande pra desenvolver essa área, porque... É uma área que todas as empresas, eu acredito, precisam colocar energia, né? Sim. Acho que não pode falar, até por questão de questão de chamar e de pesar isso como uma energia negativa, de usar isso como um problema, né? A gente é problema, contratação é um perrengue. Você atrai isso, cara. Então, tipo, fala, não, é um desafio, tem que pôr energia nessa área, essa área é importantíssima, né? Porque senão a gente fala, puta, ninguém quer trabalhar. Às vezes a gente fala, né? Fala. Mas eu até falando aqui como um desabafo, é a questão até de mentalidade, porque senão você atrai mesmo, né? Uhum. Então é fogo mesmo. A gente sente bastante dificuldade, mas a gente tenta colocar energia nessa área aí. Principalmente agora que a gente tá contratando, né? Estamos contratando. Envie o seu currículo para... A pessoa é difícil, né, cara? A gente é um ser mutável, né? Somos pessoas, né? A gente é um ser Então, mutável, né? A parte mais difícil do trabalho, pra mim, eu acho. É tratar com gente. Seja
cliente, seja sócio, Então ele seja... influente não é nada. Não, mas eu sou influente. Eu acho difícil, mas eu trato. Mas eu acho assim, o meu ponto de vista é a parte mais difícil. Cara, eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek. Nossa, esse cara é fera. Ele né? fala assim, Começa pelo porquê. Mano. ele fala assim, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Por quê? Por mais que você tenha uma função que seja você lidar com a máquina, essa máquina ela vai produzir algo para uma pessoa usar. Então... Mas não é não saber. Eu tô falando que eu acho que é a parte mais difícil. sim. Porque as pessoas são mutáveis. Não São. é que eu não entendo das pessoas. Uhum. É que é mutável, você pode esperar uma coisa, mas às vezes não é o negócio. Com a máquina é diferente um pouco. A máquina está programada, vai sair aquilo. Uhum. Se não sair é porque tem um erro. Mas a pessoa tem um erro. Não é um erro, é a pessoa. É isso que eu tô querendo dizer. Não Uhum. tem certo ou errado. É a Sim, pessoa. sim, Você tem sim. que ter. Você tem que saber. Como é que fala? Empatia. Você tem que ter empatia para entender isso. E bem ou mal tem vez que é difícil. Porque tem vez que o erro que a pessoa faz te deixa tão puto, mas você tem que ter empatia pra tratar, senão. Ou pra demitir. Não, é. Rápido ainda. Mas tem tudo isso. E lá como. E quais são os desafios diários lá dessa sua função? Como que funciona? Bom, no meu dia a dia eu divido tanto em atender os meus próprios clientes diretamente, quanto a cuidar Dessa parte. cuidar dessa parte aí da equipe. Então, no meu dia a dia é atender cada empresa ou cada pessoa que está procurando desenvolvimento pessoal, né? Geralmente são pessoas que buscam o coaching individual, na maioria delas. E na Lanevo, então meu desafio é formar a equipe, encontrar pessoas que hoje, por mais Vocês estão em constante formação de pessoas? inconstante, e a empresa cresce muito rápido e a mão de obra é escassa. Por mais que a gente tenha uma grande quantidade de gente desempregada, É TI, né? é TI. Então, mão de obra qualificada é bem escasso nesse mercado. E é um mercado que está aquecidíssimo. Então, os salários estão subindo cada vez mais. E você ter certeza de que a pessoa é qualificada ou que ela é honesta, esse é um desafio enorme. Tem muito caso rolando na internet de pessoas, empresários contando de funcionários com 2, 3 empregos, gente que é contratado para trabalhar de home office e coloca outra pessoa para trabalhar no lugar. Porra, tem nego empreendendo. Tem, cara. Tem No muito emprego, velho. O cara fazendo robozinho aqui, né, mano? Comprou, alugou carro e pôs os caras pra fazer Uber pra ele. Tem vários casos assim. Vários. Caramba, O cara vai lá. Empreendendo e empregando. Tipo, CLT Ele empresário. é intraempreendedor, velho. o cara vai ganhar R$45 a hora e ele contrata um cara a 25. Fica Pra com fazer a 20. função dele. E ele fica. Ele vai lá e pega outro trampo, pega freela. Tem vários casos assim acontecendo. Isso é uma queixa que tá ficando cada vez mais comum. Nossa, Caraca, cara, não sabia imaginava disso, nem nisso. eu, imagina. Tem que Pensou? ter agora serviço de advogado, tem que amarrar muito bem o contrato de trabalho aí pra ser full time, se for exclusividade, né? Webcam ligado. Full time e tal. Tem questão de VPN também. Teve um caso, Compra- cara. E o que o cara tá contrata sósias. O cara com uma máscara assim. Teve o caso de um cara que foi contratado e ele. E daí foi um cara trabalhar no lugar dele. E daí o cara que contratou falou assim, passou um mês de trabalho, foi lá chamar, foi perguntar como é que tá, né? Na hora que olhou, falou: Não é você que eu contratei. Aí foi olhar no registro, na hora que olhou a foto, falou: Mano, não é você que eu contratei. E descobriu que o cara que ele contratou tinha mandado um outro no lugar dele. Caraca, velho. Então tá acontecendo isso. Tem Nossa, cara. uns vídeos que eu assisto de um inglês que ele fala que eu vou quebrar o sistema. Daí ele fez um restaurante fake na Inglaterra, lá no quintal dele, e bombou o restaurante dele. Tipo, até teve notícia no Brasil sobre isso. E ele começou a ser chamado pra fazer entrevista em todo mundo. E daí eu não terminei de assistir esse vídeo, mas ele falou assim: eu vou mandar
sósias meus para as entrevistas. Vamos ver se eles percebem. E tipo, e fala que ele mandou mesmo e os caras não perceberam, velho. Não, mas você já viu, o Luiz uma vez me mostrou um cara, isso aí, mano, é muito sério. Acho que o cara, ele é especialista, sabe quando a Globo entrevista tipo um especialista de música, um especialista em artes plásticas, um especialista em não sei o que. Tipo, o mesmo cara, ele era, em vários anos diferentes, ele era especialista de alguma coisa. Era o ator da especialidade. E tem meme disso. Cara, é fogo, né? Os caras fizeram um compilado. É um de compilado entrevistas. dos especialistas que o cara era. Mudando de nome, com diferentes profissões, diferentes assuntos dele. E o cara falava com propriedade, entendeu? Como se não, Ator, o cara como era se não ator, existisse né? assunto pra pôr na televisão, né? O cara vai colocar vamos colocar um ator pra gerar um assunto e falar o que a gente quer, né? Nossa, cara. Da hora. Meu Deus. Ô, André, pra gente finalizar, a gente sempre faz uma pergunta final. Aham. Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, possível ou impossível, com quem você gostaria de tomar um café? Cara, seria uma pessoa impossível, né? Eu tomaria um café com o Steve Jobs, Porra! que é um cara que eu admiro pela audácia dele. Tipo, é daqueles caras que você espera que ele reaja da maneira A ou B, era o cara que saía C, D. Né? Apesar do temperamento dele ser um cara muito... Diz que ele era horrível com pessoas, né? que ele é um cara muito difícil. Ele melhorou muito. Talvez seja mais impossível porque ele não ia querer ficar sentado e tomar um café. Pode ser também. Mas ele é um cara que... Ele se desenvolveu muito. Eu tô lendo um livro do coach dele, o livro chama O Coach de $1 Trilhão. O Bill Campbell, que foi o coach dele. E conta muito do que aconteceu. E o temperamento dele, né, como mudou. Eu gosto de pessoas que se transformaram ao longo do tempo e que o comportamento é observável. Você vê que... A questão de visão desse cara, né, de detalhismo e de marketing também é absurda do Steve Jobs. Né? Absurda, cara. E a atitude dele em não se conformar com o que é dito até por pessoas que ele mesmo admirava. Então ele foi mostrar o primeiro protótipo do iPhone e passou para um cara que ele... Era fã. Não, que ele admirava demais, assim, que era do mercado, acho que era um cara da HP. E o cara usou e falou, legal, mas as pessoas não vão conseguir digitar nesse tecladinho aqui. E o Steve Jobs falou assim, não, eles vão aprender. Tipo, ele era tão confiante no que ele estava inventando ali, que, cara, qualquer um diria que um teclado daquele tamanho não ia funcionar. E as apresentações dele, né, cara? Era absurdo. Era absurdo, assim, tipo, uma vez eu assisti a primeira, ao lançamento do iPhone, que foi 2006 ou 2007. Uhum. É 1 hora e pouco de apresentação, né? Então, ali tem a questão comportamental dele de gestos e de... a oratória dele mesmo, né? Uhum. E ele lá com aquela roupa sempre dele, né? De calça jeans e camiseta. Uhum. Mas, cara, eu lembro que ele falava assim... It's phone, it's iTunes, iMac, do iPod. iPod e qual que era a outra função? Internet. E ele ficava repetindo isso. It's a phone, it's iPod, it's internet. E ele ficava martelando. E ficava os iconezinhos que até hoje é do fone, do iPhone, do iPhone, o íconezinho o Safari e o negocinho. E ficava mudando na apresentação assim. Falava, cara, o cara era monstro nas apresentações também, né? Era. Então essa maneira diferente, né, dele enxergar, de saber... Cara, tem outra frase dele que é sensacional. Ele fala assim, o ser humano não sabe o que quer. Então ele precisa de alguém que vá lá e diga pra ele o que ele quer. Então... O Ford falava em relação ao carro, né? Lembra? Todo mundo quer um carro desde que seja preto. Porque ele tava querendo fazer em linha, né? Em produção. Tipo, as pessoas não interessam, se quer carro branco. Eu vou produzir preto. E que o cara Você pode querer carro de qualquer cor, desde que seja preto.
É isso, cara. O cara sabe que tá inventando um produto, é confiante, tem as melhores pessoas, né, pra poder fazer acontecer, porque ele tinha a ideia, mas precisava que alguém executasse. Verdade, né? Será que ele tomava café? Eu acho que era o que ele mais Ele era meio uma tomava. natureba, Ele né? tomava outras coisas, né? Tomava uns Ele era, negócios meio, mais... ele era meio natureba, né? Ele era meio ayahuasca. É? Acho que ele tomava ayahuasca. O cara viajava com os ET. Microdose de... LSD. Os Não caras sei se falavam. É, isso é não, né? Ele verdade. tinha isso, não tinha? Você que Tinha. leu bastante sobre ele? Tinha, e no filme dá pra ver, né? Eles viajando lá. É? Deita na grama. Deita na grama, É? Era da época hippie, né? Pô, legal, André. Show de bola. Você quer falar mais alguma coisa? Uma mensagem Uma final? mensagem. Cara, eu estimulo, né, encorajo as pessoas a olharem pra dentro, olharem pra si e buscar o autodesenvolvimento. Né, que não se acomodem, né, busquem evoluir, acreditem que pode acontecer, você pode ter a vida que você sempre quis. Não aceite o que dizem pra você, como eu falei do Steve Jobs, nem mesmo a pessoa que você mais confia, porque essa pessoa talvez ela te ame E te boicote pra e te proteger. ela queria te proteger, exatamente. Então ela tá te medindo com a régua dela e ela quer que você faça o que ela quer, mas cara, vai atrás do seu sonho, que tem jeito. E se você não sabe como fazer, procura alguém que vai te ajudar, né? Procura alguém que já fez, procura um profissional, mas tem jeito. Show de bola. Show. Isso aí, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Valeu.